Fala galera, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso quarto módulo de Introdução à Economia. Hoje a gente vai falar de elasticidade de preço da demanda, cálculo inflacionário, regressão linear e logaritmo natural. O objeto do nosso estudo foi um exercício fictício que eu preparei para vocês, relacionado a 4 produtos. A gente vai querer entender qual que é a variação de volume de um determinado produto em relação à variável preço, enfim, e outros produtos, tá? Então eu queria que vocês entendessem aqui qual que é a proposta para então a gente poder partir para a parte prática. Então a gente tem lá um produto A, que ele é líder, tem um sabor sem comparação, todo mundo sente uma diferenciação neste item, enfim, ele é sempre a preferência. Nós temos um produto B, que vai ser o nosso objeto de estudo, que ele é do mesmo fabricante do produto A, porém ele tem um sabor diferente, não é o mesmo sabor, ele se compara mais às demais marcas, aos concorrentes inclusive. Nós temos um produto C, que ele é de um concorrente da fabricante das marcas A, B e D, e um produto D, que ele é concorrente do fabricante da marca A, B e C. A hipótese do nosso estudo é a seguinte, que o produto B ele ganha ou perde volume conforme tem variação no seu próprio preço e nos demais. E o produto, a segunda parte seria o quê? Que o produto B ele ganha ou perde volume conforme a variação no desemprego. Eu criei aqui para vocês uma pequena planilhinha, um resumo para poder exemplificar e explicar qual que vai ser a saída de dados do coeficiente de elasticidade que a gente vai ter. Tá? Então a gente tem lá, isso daqui serve tanto para positivo quanto negativo, tá gente? Embora eu tenha colocado só positivo aqui, entenda que esta regra funciona tanto para positivo quanto negativo. Então, por exemplo, se o coeficiente ele for maior que 1 ou maior que menos 1, entenda dessa forma, nós temos uma demanda do tipo elástica. Ou seja, a minha receita ela diminui conforme eu aumento o meu preço. E a minha receita aumenta conforme eu reduzo o preço do meu produto. Esse maior do que 1 ou menos 1, ele significa o seguinte, que a cada 1% na variação do meu preço, eu tenho mais do que 1% na variação do meu volume. O coeficiente do tipo igual a zero, ele na verdade é um coeficiente teórico, ele é um tipo de elasticidade unitária. A minha receita ela se mantém a mesma, independente de aumentar ou diminuir o meu preço. E quando o meu coeficiente ele for menor do que 1 ou menos 1, eu tenho um tipo de demanda inelástica, ou seja, a minha receita aumenta quando eu aumento o preço e a minha receita diminui quando eu reduzo o preço. Então, assim, eu preciso que vocês tenham isso daqui na cabeça, porque na prática realmente isso daqui é o que acontece. Então, a gente tem uma sequência que a gente vai seguir para a gente poder entender na prática como que a gente vai solucionar esse problema. Então, vamos começar. Bom, a primeira parte é o que? Apresentar para vocês a planilha que eu preparei. Nessa planilha que eu preparei, eu tenho algumas informações. Então, eu tenho o período da nossa análise, que vai de janeiro de 2014 até novembro de 2016. Eu tenho o volume do produto A, B, que é o nosso objeto de estudo, C e D, e eu tenho mais uma variável aqui que eu chamo de demitidos, ou seja, são das pessoas que foram demitidas na cidade de onde essas informações foram extraídas. Eu tenho o preço pesquisado do produto A, B, C e D, e daqui para frente são cálculos que a gente vai fazer de acordo com o logaritmo natural de cada um deles, tá? Quando eu coloco estas outras informações ou estas informações em logaritmo natural, o que que acontece? Eu deixo a interpretação do coeficiente um pouco diferente do que foi apresentado nos últimos vídeos que eu mostrei para vocês. Tá? Então aqui a gente vai ter uma interpretação de percentual, ou seja, cada 1% na variação independente, eu tenho x% na minha variável dependente. Tá bom? Então é por isso que a gente colocou o logaritmo aqui, que daí de fato a gente vai entender isso aqui como uma elasticidade. O segundo passo
depois da apresentação da planilha, é a extração das informações do Banco Central. A gente já extraiu informações no vídeo anterior, mas a gente vai repetir aqui mesmo para que a gente possa recapitular. Então, a gente entra no site do Banco Central. As informações que nos interessam, elas estão aqui neste menu Economia e Finanças, Séries Temporais. A gente vai acessar agora o sistema gerenciador de séries temporais, onde a gente vai buscar informação de IPCA. A gente pega aqui em Atividades Econômicas, Preços, Índice de Preço ao Consumidor, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Já selecionei, vamos consultar a série. Recapitulando, nós vamos pegar informação de janeiro de 2014 até agora. Até a última informação que a gente tem, que estava disponível agora, é referente a fevereiro de 2018. A gente vai colocar aqui, ó, fevereiro de 2018. Vamos visualizar os valores. E aqui estão eles. O próximo passo é deflacionar os preços que a gente tem na nossa planilha. Então a gente vai pegar estes valores, essa variação percentual mês a mês que a gente pegou aqui no site do Banco Central, e a gente vai colocar nessa planilha que eu já deixei preparada. Então aqui a gente já tem as informações de janeiro até de janeiro de 2014 até fevereiro de 2018. Ok? Agora a gente vai calcular o que? O índice, o IPCA acumulado, enfim, as informações que vocês já aprenderam no último vídeo que eu coloquei. Para a gente poder calcular o índice do IPCA, o que a gente faz aqui? Divide por 100, soma 1. Agora a gente vai acumular. Depois de acumular, a gente vai transformar o IPCA de fevereiro de 2018 na base 100. Então, cada um deles a gente vai dividir pelo último, que é o que? De fevereiro de 2018. Feito isso, agora sim a gente pode deflacionar os nossos preços. Bom, essas informações que a gente tem aqui, ela nada mais é do que o preço pesquisado em cada um desses meses aqui. Eu não posso fazer uma comparação de volume mês a mês, variação de volume mês a mês, dado que cada mês eu tive uma inflação diferente. Então eu preciso deixar esses números iguais. Para esse número poder ficar igual, ou seja, na mesma base, eu tenho que deflacionar. Então, para deflacionar, eu utilizo essas informações. E agora o que eu faço aqui? Eu vou pegar lá, por exemplo, o preço do produto A e vou dividir por essa coluna aqui, que eu chamei de IPCA fevereiro de 2018, igual a 1, que é a base 100. Tá? E eu vou fazer isso daqui para todos os itens. Qual que é a informação que eu tenho aqui? Vamos pegar aqui do produto A. Os R$5 que esse produto valia lá em janeiro de 2004, se eu traduzir ele, se eu trouxer ele a preços atuais, os R$5 representariam hoje R$ 6,45. E por aí vai. Então a gente tem aqui, esses 5,36 representariam hoje R$ 6,70. Enfim, e para isso daí a gente tem preço do produto A, preço do produto B, C e D. Tá? Bom, feito isso daqui, então agora a gente pode partir para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? A gente vai fazer uma análise de gráfico de dispersão. O que eu quero com essa análise de gráfico de dispersão? Eu quero mostrar para vocês, demonstrar o que acontece aí com a variação do volume, dado uma variação de preço. Para isso eu vou fazer um comparativo que talvez auxilie vocês nesse entendimento do preço deflacionado versus o preço nominal, o porquê que a gente sempre tem que usar o preço deflacionado para fazer esse tipo de análise, tá? Então eu vou pegar aqui o nosso objeto de estudo, que é o volume do produto B, e vou comparar com o preço do produto B
nominal, que foi o puramente pesquisado. E eu vou colocar aqui um gráfico de dispersão. Bom, essa aqui eu vou chamar ele de preço B, nominal. E eu vou fazer a mesma comparação agora, só que com o meu preço deflacionado. Ou seja, o meu preço sem o efeito de inflação. Vou pegar o produto B e o preço do produto B deflacionado, fazer a mesma análise gráfica de dispersão. Vou mudar aqui um pouquinho algumas informações, mas nada demais. A gente tem então aqui, ó, no eixo Y, a gente tem o preço, no eixo X a gente tem o volume. Eu vou só mudar um pouquinho essas informações, vou começar a colocar a partir dos 5.000. Aqui a partir do 3. A gente tem uma ideia um pouco melhor da dispersão. Então, o que acontece? Quando eu olho aqui para a primeira análise que a gente fez, que foi o preço, né, esse comparativo entre preço nominal e volume do produto B, a gente não consegue tirar nenhuma conclusão. A gente vê aqui um monte de pontinhos soltos, né, digamos assim. Se eu posso até incluir aqui, ó, uma linha de tendência que vai mostrar o que para a gente? Nada. Vou colocar aqui, ó, vou exibir os gráficos, as equações aqui no gráfico. E olha só o nosso R quadrado, ó. Nosso R quadrado não diz nada. Agora eu vou fazer a mesma análise aqui, ó, com o preço do produto B deflacionado. Vamos colocar então aqui uma linha de tendência, certo? E vamos colocar aqui o gráfico na equação. A equação no gráfico, na verdade. Então ela já mostra alguma coisa pra gente. Bom, aqui eu não consigo tirar conclusão nenhuma. Por quê? Porque eu usei um preço nominal, um preço que foi pesquisado, enfim, que não tem, que na verdade está cheio de efeitos de inflação aí, né? Então a gente não consegue deduzir nada. Já neste caso aqui, a gente já consegue deduzir, porque eu tirei o efeito da inflação. Ah, mas professor, o senhor colocou a inflação aí e tal. Na verdade, quando eu coloquei a inflação, aqui na verdade eu deixei tudo numa mesma base. A deflação de preços, ela nada mais é do que uma uniformização de valor da moeda. Na verdade, a gente elimina os efeitos da inflação sobre uma série temporal de dados. E foi isso daqui que eu fiz, quando eu deflacionei. Tá? Então aqui a gente consegue tirar a seguinte conclusão. Neste caso, nada. Mas nesse caso aqui a gente consegue tirar a seguinte conclusão. Conforme o meu preço aumenta, ó, então aqui o meu preço está aumentando. O meu preço está aqui, ó, no eixo Y e o meu volume está no eixo X. Então, ó, meu preço está aumentando. Conforme meu preço está aumentando, o que está acontecendo com o meu volume? Ele está diminuindo, ó. Tá? E conforme o meu preço ele está diminuindo, aqui, ó, caindo, ó, o meu volume está aumentando. Ou seja, por aqui eu acho que fica claro para vocês o porquê usar o preço deflacionado e não o preço nominal. Então eu já vou até tirar esse cara daqui para não confundir a gente. Vamos colocar ele aqui porque a gente vai fazer algumas outras análises para a gente poder entender qual que é a correlação das variáveis com o volume do produto B. Então, o próximo exemplo que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai tentar entender é o quê? Qual que é a variação do volume do produto B dado a variação do produto A. Lembrando que o produto A ele é um produto líder, um sabor sem comparação. Todo mundo entende que é diferente, enfim, gosta mais. Vamos entender aqui se existe alguma correlação ou não. Então a gente vai colocar aqui, ó, de novo o volume do produto B e a gente vai pegar o preço deflacionado do produto A. Ok? Fazer a mesma análise, gráficos de dispersão. Mudar um pouquinho aqui.
Adicionar uma linha de tendência. Então vejam só, quando eu pego lá o volume do produto B com o preço do produto A deflacionado, eu não consigo tirar nenhuma conclusão também. Então, a impressão que dá é que este produto A não é um produto substituto, né? Não é um produto substituído pelo produto B. Olhando assim, friamente, é o que me aparenta, né? Então vamos continuar aqui fazendo agora as análises. Vou pegar aqui o produto C. Então eu vou pegar lá B com preço de C deflacionado. Vamos fazer o mesmo tipo de análise. Adicionar uma linha de tendência, exibir a equação no gráfico. Aqui, ó. Embora o R quadrado ele não tenha sido alto, a gente até consegue encontrar aqui alguma correlação, visualmente falando, né? Então o que acontece aqui, ó, conforme o preço ele aumenta, o volume também aumenta. Lembrando que este volume aqui embaixo, ele é do produto B, tá? Então olha só, o consumidor ele pega, olha o produto C e fala assim: nossa, o produto C está aumentando o preço, está caro. Ah, então o que eu vou fazer? Ah, eu acho que eu vou comprar o produto B porque tem um gosto parecido. Então o consumidor vai lá, abre mão do produto C para poder comprar o produto B. Entendeu? Então assim, já começa a ver que talvez seja um produto substituto. Né? Então assim, a gente tem que analisar todas essas variáveis, tem que visualizar, inclusive, para a gente ver se faz ou não faz sentido. Tá? Vamos fazer agora a mesma análise, só que com o produto D. Vamos lá. Eu pego o volume de B e eu vou pegar aqui o preço de D e vamos ver o que acontece. Vamos incluir uma linha de tendência, exibir as equações no gráfico e voilá. Então vejam só, da mesma forma do produto do produto C, o produto D também dá a entender o seguinte, que conforme o preço dele aumenta, o volume do produto B, desculpa, também aumenta. Ou seja, está me parecendo aí que também é um produto substituto. Tá? Então já começa a aparecer alguns sinaizinhos de alerta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma comparação do volume B, só que agora ao invés de olhar preço, eu vou olhar o que? Essa variável demitidos. Então vamos pegar aqui, ó, fazer a mesma análise. Pegar o B e pegar o número de pessoas demitidas. Fazer um gráfico aqui de dispersão e vamos avaliar. Olha lá, gente. Então, assim, olhando dessa forma, aparentemente tudo bem. A gente vê que tem muito gráfico, que tem muitos pontinhos aqui que estão espalhados, né? Mas, enfim, o R quadrado está dando 0,27, também não é um R quadrado muito forte, né? Mas, aparentemente,
mostra que tem alguma ligação aí. Então, ó, conforme o número de pessoas desligadas diminui, o volume aumenta. Tá? E conforme o número de pessoas desligadas aumenta, o meu volume diminui. Bom, enfim, isso aqui eu fiz para quê? Eu fiz para tentar demonstrar para vocês graficamente, deixar algo visível de que pode haver uma correlação. Tá? O próximo passo que a gente vai dar é o quê? É calcular o logaritmo natural. Então, assim, gravem essa informação, esse gráfico aqui, esses gráficos, né? O comportamento das variáveis, dado essas informações que eu passei. E agora a gente vai calcular o logaritmo. Né? Como já mencionei, o logaritmo ele vai agora deixar a leitura do coeficiente um pouco mais simples do que foi apresentado em vídeos anteriores. Então, basicamente, a nossa leitura vai ser a cada 1% de variação na minha variável independente, eu tenho x% de variação na minha variável dependente. Tá? Para poder calcular o logaritmo, é muito simples. A fórmula é só essa aqui, ó, ln. Então, a gente vai colocar lá o ln do volume A, e a gente vai calcular o ln para os demais itens, A, B, C, D. E a gente vai calcular o ln do preço, do B, do A, do C, enfim. Eu coloquei aqui preço B, mas vamos lá, o ln do preço do produto B. Lembrando, o ln que eu vou pegar, ele é o quê? É o deflacionado, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui o ln de preço A. De C e D e o ln dos demitidos. Opa, o dedo foi mais rápido do que a mente. Então tá aqui, ó. Já montamos a nossa tabela, já está tudo praticamente montado. O próximo passo agora é o quê? É fazer a regressão linear múltipla. Por que múltipla? Porque eu tenho várias variáveis aqui. Tá? Para quem não lembra como fazer a regressão linear múltipla, dá uma olhadinha no material, recapitula nos vídeos que eu já passei para vocês, embora eu vá fazer aqui. Tá? É muito simples, vamos lá. A gente vem aqui em dados, análise de dados, regressão. Para quem não tem esse suplemento instalado no Excel, tem que instalar. Dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores como é que instala, no material, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar depois na descrição do vídeo como que instala o suplemento. Daí qualquer dúvida é só entrar, acessar o link que eu vou deixar e daí tá tranquilo, tá? Então vamos colocar aqui regressão. Então vamos lá. Quem que é o nosso intervalo de entrada y? Esse vai ser o quê? O nosso objeto de estudo, que é o volume de B. E entrada x são as variáveis explicativas, que a gente vai pegar aqui, ó. São os preços. Os preços e os demitidos. Tá? Não esqueça de colocar rótulo, caso você tenha selecionado rótulo também aqui no intervalo de entrada, tá? Só dá OK. E aqui estão as informações. Bom, olhando aqui as informações, qual que é a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada? A gente vai dar uma olhada aqui, ó, no R quadrado e no quadrado ajustado, tá? Bom, o que que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte, qual que é a percentagem de variabilidade de y explicada por x? Ou seja, eu tive uma variabilidade de y, lembrando que y é o meu volume de B,
tá? E ela, então, tem 76 aqui, 76 no ajustado, 79 aqui no quadrado, explicada pelas nossas variáveis x. Quem são as variáveis x? São todas essas aqui. Tá? Então, assim, boa parte da variação do volume está explicado aqui dentro. Pô, legal. Próximo passo, a gente tem que dar uma olhada aqui, ó, no f de significação. Esse f de significação, ele tem que ser menor do que 0,005. Tá? Se ele for menor do que 0,05, ok, tem uma relevância estatística aqui que a gente tem que considerar. Tá? O próximo passo é a gente olhar o quê? As nossas variáveis, que é o nosso preço de B, de A, de C, D e do número de pessoas demitidas. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é olhar para o valor de P. O valor de P, assim como o F de significância aqui, ele tem que ser menor do que 0,05 para a gente poder considerar. Tá? No caso de LN de preço, o meu valor de P, ele de fato é menor do que 0,05. Então eu tenho que considerar. Aqui, interpretando, eu estou falando o seguinte, que a cada 1% na variação do preço de B, eu tenho 3, né, então tem aqui, ó, 3,55% de variação no volume de B. Tá? Então, olha lá, se eu variar 1% para cima, o meu preço do produto B ele vai cair 3,55% no volume. Ou seja, é um produto extremamente elástico, essa informação aqui. Lembrando, lembra aquela questão lá do elástico que eu falei para vocês? Então, ó, ele é maior do que 1, independente de ser menos positivo ou negativo, tá? Aqui. Então, se ele é maior do que 1, ele tem um tipo de demanda elástica, a receita dele diminui quando eu aumento o preço. Então, se eu quiser ter mais receita nesse produto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir o preço dele. Tá? Só que daí tem que pensar o seguinte, que ele está ligado a outros produtos, né? Porque conforme a gente deu uma olhada aqui nos nossos dados, aparentemente ele tem correlação com variação do preço de outros produtos, né? Então a gente tem que ter isso em mente também, tá bom? Vamos voltar lá. Vamos ver o preço do produto A. O que acontece? Ó, primeira coisa que eu vi aqui, ó, o valor de P ele é maior do que 0,05. Então não serve. Então a gente não consegue explicar nada aqui. A gente até, enfim, tentou fazer uma análise aqui, ó, do preço do produto, ó. Por aqui a gente já não conseguia explicar nada. Muito provavelmente acontece o que aqui? Esse produto ele não tem substituto em relação a esses que eu comparei. Ele é único, né? Então todo mundo gosta dele, enfim, não vai variar o volume deste outro produto por causa da variação do preço dele. Então o pessoal compra ele porque simplesmente compra porque gosta, tá? Então lembrando que eu comparei o preço dele em relação ao volume de B, tá? Depois é até interessante vocês fazerem uma análise aí com dados de vocês, o quanto que o preço de um determinado produto se relaciona com o volume de vários outros. Né? No caso aqui eu só fiz com esse exemplo aqui do produto B, mas eu poderia ter feito com o produto C, com o produto D, enfim. De repente eu poderia ter resultados diferentes, mas não é esse o caso do nosso objeto de estudo. Então, nesse caso aqui, eu não posso dar nenhuma informação. Vamos para o preço do produto C. No caso do preço do produto C, ok, ó, eu tenho o meu P menor do que 0,05, né? E eu tenho um coeficiente de 2,43%. Ou seja, a cada 1% na variação do preço do produto C, eu tenho uma variação positiva de 2,43% na variação do volume do produto B. Então vamos dar uma olhada lá, ó. Produto C, ó, vamos pegar aqui os dados, ó. Então o que acontece? Olha só, conforme o preço do produto C aumenta, o volume do produto B também aumenta. Então o consumidor olhando lá para esse produto fala assim, nossa, esse produto C está ficando caro. Bom, mas eu tenho um substituto,
que é o produto B. Aí ele sai do produto C e vai lá para o produto B. Vamos para a próxima informação aqui. Produto D. Olha lá, o valor de P, ó, ele é 0,46, ele é muito alto. Então a gente também, da mesma forma do produto A, a gente não pode levar em consideração a informação que tem aqui. Tá? Mesmo que eu tenha lá uma informação que, nossa, olha só, parece que é, mas não é. Entendeu? Então o que acontece é o seguinte, que embora a gente esteja vendo aqui que existe uma correlação de 0,30, conforme o preço do produto ele aumenta também o volume do produto B, talvez não seja a melhor análise. De repente a gente tem que comparar o produto o D com outro produto, de repente comparar o D com o C. Talvez aí faça sentido. Tá? E daí a gente tem mais a última análise aqui, que é o quê? Que é a de demitidos. Então veja só, demitidos ele tem o quê? Um valor de P menor do que 0,05. Então eu posso considerar para uma análise. Aqui basicamente está falando o seguinte, que a cada 1% que houver uma variação de pessoas demitidas, eu vou ter uma variação negativa de 2,47% no volume do produto B. Que está aqui, ó. Então, conforme eu reduzo a quantidade de pessoas demitidas no mês, a gente tem o quê? Um aumento no volume. Conforme aumenta o número de pessoas demitidas no mês, eu reduzo o volume. Então, existe sim uma explicação aqui dentro. Tá? Bom, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente também é o seguinte, que correlação é diferente de causalidade. Tá? Então, assim, durante o material que eu passei para vocês, que vocês já têm aí, em um dos vídeos ele explica a diferença entre a correlação e a causalidade. Então, de repente, a gente pode até tentar relacionar o aumento do número de discos com o aumento do preço do petróleo. Pode acontecer, mas será que tem alguma coisa a ver? Você entendeu? De repente você vê lá, nossa, tem correlação, mas não tem nada a ver. Então então vocês precisam entender do seu negócio, vocês precisam entender do seu produto, né? Então tem que pesquisar, tem que entender para quê? Para vocês não cometerem esse tipo de erro. Tá bom, gente? Bom, esse aqui é o material que eu tinha para passar para vocês, tá? Mais um último ponto de atenção é o seguinte, nós utilizamos aqui, ó, 35 períodos de contagem, tá? Porque foi aqui para fazer uma explicação para vocês breve de como utilizar isso. Bom, eu particularmente utilizo acima de 80 observações, tá? Então eu aconselho vocês aí que sempre que forem fazer algum tipo de análise dessa aqui, tentem aumentar o máximo que vocês puderem o número de observações. Aqui a gente está falando de 35, mas eu costumo utilizar cerca de 80. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tentei passar para vocês da maneira mais simples, né? Mas independente da forma como eu passei, independente do conteúdo, existe muito mais a ser aprendido. Tá? Então, no material de vocês eu deixei lá na apostila uma, enfim, algumas dicas do que ler, de livros, enfim, de como entender, porque vocês vão descobrir que elasticidade é muito mais do que regressão linear, muito mais do que logaritmo, enfim, tem uma série, tem um mundo inteiro aí para vocês descobrirem, né, e aperfeiçoarem suas técnicas, tá? Espero que eu tenha ajudado, colaborado com o conhecimento de vocês. E qualquer dúvida, gente, por favor, fiquem à vontade, entrar em contato comigo, tá? Vai ser um prazer aí enorme poder atender vocês. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.